Olá, queridos! Olha eu de volta para mais uma videoaula. Na aula da semana passada eu estava falando com vocês então sobre a primeira parte, né, dos aspectos abordados por Sérgio Buarque de Holanda sobre a nossa colonização e como que isso tem impactado na formação da nossa sociedade. Nós falamos então sobre quem é o nosso colonizador, né? Quais as características de Portugal. E depois nós vamos juntar tudo isso e ver como que isso influenciou na nossa formação. Hoje nós falaremos um pouco sobre os bandeirantes. Quem eram esses bandeirantes? Quais as intencionalidades desses bandeirantes? Que tipo de trabalho eles exerceram? Como que eles foram desbravar principalmente o interior do nosso país e como isso trouxe impactos para o nosso relevo, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa economia, a nossa estrutura social. Vem comigo, preste atenção para vocês depois não perderem nada dessa aula, porque no final do bimestre a gente vai juntar tudo isso para levantarmos exatamente quais as características de tudo isso ficou para cada um, ou ficou para a formação da nossa sociedade, beleza? Vem comigo! Então, hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto que Sérgio Buarque de Holanda traz, que é a questão dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles começam a fazer um trabalho que, a princípio, o discurso era de que eles deveriam povoar, né? O discurso que a gente ouve muito na história é de que eles tinham que povoar o interior do nosso país. Quando, na verdade, eles estavam indo atrás do quê? Atrás de mais riquezas, atrás de mais, de explorar o interior que não estava sendo explorado ainda. E eles fazem isso de uma forma, através de uma característica que Sérgio Buarque de Holanda chama de ousadia. Eles eram ousados, eles não respeitavam quem estava, o que estavam fazendo, não respeitavam quem estava na terra, eles simplesmente chegavam e através, né, de uma conversa mole, tentando comprá-los com coisas simples, como por exemplo com espelhos, eles iam então fazendo o quê? Eles iam explorando e conseguindo aquilo que eles queriam. Então foi assim que eles conseguiram convencer o índio, né? Eles iam atrás de recursos, atrás de fortuna, atrás de riqueza, queriam explorar o máximo que eles podiam. E aí eles então trocavam as riquezas encontradas, seja em forma de pau-brasil, seja principalmente em forma de ouro, né, dos minérios todos, por conta de quê? Por coisas simples, por espelhos, coisas baratas, mas que encantavam o índio. Então eles ludibriavam os índios. Eles não faziam isso dentro de uma organização, de um planejamento, não. Por isso que eles são conhecidos como ladrilhador e não semeador. Quem que é o semeador? É aquele que de fato vai atrás, que vai semeando, que vai plantando, que vai organizando. Quem é o ladrilhador? É aquele que vai de qualquer jeito, né? Eles não planejavam. A gente pega as grandes as cidades, por exemplo, ali de Minas, né? Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, cidades históricas que ali de muita exploração de ouro, de minérios, né? Podemos pegar a Serra Pelada também, e a gente percebe que não existia uma intencionalidade de administrar aquilo, de fazer daquele espaço se tornar uma grande sociedade, né, um grande império, não. No entanto, que quando você olha por Ouro Preto hoje, você fala misericórdia, como que alguém consegue viver aqui? Continua do mesmo jeito. Tiradentes, por exemplo, é uma cidade que até a última vez que eu estive lá, que foi em 2010, eles tinham 5 mil habitantes, né? Por quê? Porque a cidade é no meio do nada, né? E não tem espaço para mais nada e ninguém se preocupou. Não é um espaço de fácil acesso, com possibilidade de fazer grandes prédios, empresas, industrialização, coisa parecida. Ouro Preto, pior ainda, são só morros, né? Igrejas no topo do morro, ou, ou embaixo dos morros. E aí o espaço mesmo que foi desenvolvido pelas pessoas quando estavam ali explorando, tirando essas pedras preciosas. Elas não se tornaram grandes cidades. A gente pega o espaço lá onde a Serra Pelada, né, que foi um dos maiores minérios de ouro do nosso país, a gente pega um espaço como aquele, o que a gente vê? Nada. Né? Não tem nada. O que virou aquilo? Nada. Aquela terra serve para quê hoje? Para nada. Não serve para plantar, não dá para fazer, transformar aquilo num grande centro, porque a localização é ruim, porque o relevo é ruim, enfim. Não teve um planejamento, então não foi através do trabalho. Foi simplesmente através com a intenção de tirar o que tinha de riqueza ali para benefício deles. Por isso que eles são considerados soldados da fortuna, né? Que trabalhavam, ou que agiam nessa busca, né,
ousada dentro de um modo que Sérgio Buarque de Holanda vai chamar de ladrilhador e não de semeador. Você pega as cidades que foram colonizadas com outras intenções, como colonizações de povoamento, ou mesmo outras cidades que foram colonizadas pelos próprios espanhóis, que também fizeram uma colonização de exploração, e ainda assim você vê uma estrutura diferenciada. Você vê ainda por mais que eles tivessem também a intenção de explorar, mas ainda existia, ainda que ao longe, uma intencionalidade de organizar. Então, a própria estrutura antiga da cidade é mais organizado, é formado de modo que deu para a sociedade, para as cidades crescerem se elas quiseram, né? Aumentar em tamanho, em infraestrutura, diferente de boa parte das cidades colonizadas pelos portugueses. Mesmo as do litoral, você pega, por exemplo, ali na Bahia, Salvador, Pelourinho, você pega, por exemplo, São Luís, a parte central, histórica de São Luís, e tantas outras, e principalmente os interiores, os lugares aí onde se extraiu muito minério, principalmente na parte do minério e na parte da borracha, são lugares que a gente vê exatamente essa intencionalidade dos bandeirantes. Perceberam quem eram os bandeirantes? Pessoas colocadas pela coroa, colocado principalmente pela família patriarcal que estava aqui no país e que saía com o discurso de estar povoando, mas que na verdade estava atendendo o interesse dos burgueses, da família patriarcal, né, de quem estava detendo o poder aqui no nosso país, de uma maneira muito abrupta, de uma maneira muito grotesca, né, sem respeitar quem estava no lugar, como estava, como vivia, sem respeitar a cultura, sem respeitar as riquezas e as coisas que eram de propriedade de quem estava na terra, no caso do índio. Tem um documentário, na verdade foi uma minissérie que passou na Globo há um tempo atrás, bastante tempo atrás, sobre a questão ali dos bandeirantes, ali naquela parte, né, falando de Marechal Rondon e os irmãos Vilas Boas, principalmente dos irmãos Vilas Boas. E nela retratava exatamente, né, como que esse bandeirante, embora você só consegue perceber se você assiste isso com um olhar mais crítico, você percebe que embora eles enalteçam o bandeirante, esse bandeirante ele não tinha escrúpulo nenhum, ele não tinha pudor nenhum, era por isso que ele matava, se fosse por isso ele matava, ele roubava, ele destruía as pessoas, a forma como elas estavam vivendo, para o interesse maior, cara, o interesse do quê? De explorar, de tirar a riqueza que eles queriam, que eles diziam necessitar, né? Que na verdade era o objetivo deles, era explorar e tirar essas riquezas. Então, a forma como os bandeirantes povoaram, entraram para o interior do nosso país, isso também fez com que nós nos formássemos com características de sociedades, de cidades, de espaços desestruturados, que não se ligam um espaço com outro, com estradas ruins, com relevo ruim, de repente num lugar onde não tem muita água, né? Não é bom para plantação, também não tem um espaço bom para se erguer prédio, para se fazer indústrias. Ninguém vai erguer um prédio, por exemplo, em Ouro Preto. Se você já foi a Ouro Preto, você sabe, não tem como você fazer um prédio em Ouro Preto. Por razões muito simples, é morro, e hoje tudo esburacado por baixo, em decorrência do quê? Das explorações das minas de ouro. Existe uma cidade subterrânea, existe Ouro Preto, é como se fosse uma casa de formiga, né? Por baixo é tudo oco, é tudo cheio de buracos, das minas, de tanto que se explorou aquele pedaço, tirando o ouro e outras pedras. Então isso mostra essa desorganização, essa falta de um trabalho organizado, planejado, semeado, e sim todo bagunçado, tudo quebrado, por isso ladrilhador. O que é ladrilho? São pedaços, né, de piso, pedaços de lajota, que não é organizado, que você tem que depois tentar organizar, mas que não é organizado, é qualquer pedaço, de qualquer jeito. Então essas são as características que os bandeirantes deixaram e que de fato vai impactar inclusive na forma como nós trabalhamos hoje, do nosso trabalho e de como a gente enxerga a sociedade. Queridos, façam a atividade que está aí no Google Forms, manda de volta para mim, finaliza, a gente se vê na próxima aula. Beijo.